Olá pessoal, beleza? Esses dias eu tive lá no canal Bariogênese aqui no YouTube. Para quem não conhece, é o canal da professora Larissa Santos, do Centro de Cosmologia e Gravitação da Universidade de Yangzhou, na China. É um projeto de divulgação científica dela, principalmente em cosmologia mesmo, moderna, né? Mas eu tive lá falando sobre cosmologia antiga, né? Sobre a antiga concepção de cosmos, na tradição grega principalmente, e entrando no pensamento ocidental de uma forma geral, né? A partir de Platão e indo até Kepler, mais ou menos, né? Então eu queria deixar para vocês aqui um trechinho dessa fala que eu levei para lá. E para quem quiser ver o vídeo completo, né? São 50 alguns minutos, vai lá no canal dela e super recomendo também conferir os outros conteúdos que ela produz lá, especialmente para quem tem interesse em cosmologia, né, em astronomia e tal. Então é isso, fiquem aí com o trechinho e não deixem de conferir lá o canal dela. Então, obrigado, Larissa, pelo espaço aqui, né? Como o canal aqui é de cosmologia, né? Eu estou falando com uma cosmóloga moderna, achei que seria interessante trabalhar esse tema da cosmologia também numa perspectiva histórica, né? A primeira coisa, né, é a própria ideia de cosmos, é um termo interessante para a gente pensar a respeito. A palavra cosmos, né, é uma palavra grega que está relacionada à ordem, principalmente, né? Tem vários significados, mas ela se relaciona principalmente à ordem e, inclusive, era utilizada em outros contextos não relacionados ao universo, aos astros, por exemplo, para ordenar, organizar um batalhão militar, né? O verbo era cosmen, se eu não me engano, que é de onde vem a palavra cosmos também, né? Então, cosmos tem a ver principalmente com ordem, e na filosofia antiga, esse termo aparece relacionado à ordem da totalidade, né? Tudo que existe e a ordem subjacente, né? A essa realidade completa. Então, esse significado de cosmos como totalidade ordenada, a gente vai ver que ele está muito presente na história do pensamento, principalmente de matriz grega, né, ocidental, desde os séculos ali de Platão, Aristóteles, até os tempos da Revolução Científica. Isso é muito forte, né? A ideia de que a realidade, ela de certa forma, ela tem uma ordem, um sentido, e todas as coisas estão conectadas, são inteligíveis justamente porque não é tudo aleatório, né? Você tem escolas na antiguidade que já pensam na questão do acaso muito forte, né? Por exemplo, os epicuristas, né? Os atomistas, né? Como Leucipo e Demócrito, mas as principais escolas, as que vão dar o tom mais fortemente da cosmologia antiga, pensavam no cosmos como uma ordem, né? Como uma totalidade ordenada mesmo. E aí, aqui só outras imagens para mostrar aqui essa é uma imagem de um livro de um jesuíta e filósofo natural chamado Athanasius Kircher, e aqui a gente vê, né, aqui em cima a gente tem o mundo sideral, né, mundo sidereus, onde tem o universo esférico aqui com seus paralelos e meridianos, né, e aqui o cinturão do zodíaco. Embaixo aqui a gente tem o mundo sublunar, né, com a esfera do fogo, o ar e a terra e a água. E aqui a gente tem o microcosmos, que é o mundo da pessoa, né, é o corpo humano. Remetendo de novo àquela ideia inicial de que a ordem, que é a ordem cósmica, se aplica a todas as camadas, tudo isso está conectado. A gente vê isso aqui nas correntes que conectam uma esfera com a outra, né? Então, existe uma relação entre as coisas que se passam nas estrelas e as coisas que se passam no nível também pessoal e social, né? Daí, por exemplo, tão forte a ideia da astrologia como algo que você consegue prever eventos históricos ou prever temperamentos pessoais a partir da leitura das estrelas, né? Porque existe essa conexão, isso é a premissa básica do pensamento antigo, né? Não é uma coisa assim de maluco na antiguidade, né? É uma coisa que realmente é o óbvio, né? Essas coisas estão relacionadas, estão conectadas. E aqui no centro de tudo, né? E aqui de novo é um jesuíta, um autor cristão, então ele coloca o arquétipo, os mundos aqui no meio, tangendo aqui todos os três mundos, que é representando a mente do Criador, né? O plano do Criador, representado aqui pelo olho, e o triângulo, né? Do Deus triuno cristão, fazendo então como se fosse o protótipo, né? O pensamento do Criador produz esses três mundos,
E os estudos desses três mundos estão conectados também a eles, onde a gente vê aqui as ciências, né? Então a gente começa lá em cima na teologia, a filosofia, a física, a poesia, sem distinção, né? Hoje a gente divide muito humanas e exatas, etc. Aqui você vê tudo junto, né? Retórica, cosmografia, mecânica, perspectiva, que é basicamente ótica, astronomia, música, etc., né? Então, aqui aritmética, geografia e medicina, né? E magia natural também. Isso aqui a gente pode deixar para outro episódio, né? Que é um tema muito interessante também. Mas então a gente vê essa unidade do cosmos de novo, né? E aqui a gente viu já por que tem esses círculos aqui, por que é esse fogo, né? Agora, quando vocês virem uma imagem desse tipo, vocês conseguem entender. E também aqui, né? O corpo humano ligado, vocês veem aqui, às esferas celestes. Então, aqui, por exemplo, no coração, você vai ver que é a esfera do Sol, né? Isso aqui a gente vai ver mais claramente nessa imagem aqui, que também, essa é uma imagem do século XVI, a outra também, a gente vê aqui as 7 esferas planetárias, né, começando da Lua e indo até Saturno, e para cada esfera planetária a gente tem a correspondência de um metal, dos 7 metais conhecidos, uma parte do corpo humano e um anjo aqui, né? Então, a Lua, por exemplo, corresponde à prata, argento, que corresponde ao cérebro. Então, a expressão lunático, por exemplo, quando a gente diz que alguém não está batendo bem da cabeça, né, que a pessoa é lunática, é porque acreditava-se na antiguidade dessa influência da Lua sobre o órgão que é o cérebro, né, do pensamento. Aqui o Sol, vocês seguindo a linha vão ver que corresponde ao ouro, né, e que corresponde ao coração. Por isso, aqui na imagem do Athanasius Kircher, a gente vê que o coração está aqui representado pelo Sol. E aqui tem anjos também, né? Gabriel, Rafael, etc. Aqui no meio a gente tem de novo, né? As ciências, então, em outra classificação, teologia, alquimia, gramática, dialética, retórica, música, física, etc. E a gente vê, então, essa totalidade ordenada, né? Essa é a ideia que eu quero transmitir aqui. Eu acho que já, se não estava claro, né, vai se clarificando como é que realmente o pensamento antigo ligava todas essas coisas, né? Então a gente vê em uma única imagem todas essas relações que vão das coisas mais distantes, visíveis, até as mais próximas, como o próprio indivíduo, né? E aí, passando aqui para outra imagem e última, aqui a gente vê a integridade da natureza, não, ou a natureza integral, e a gente vê de novo essa ideia de conexão. Então, a gente tem aqui, na parte mais externa, uma nuvenzinha com o nome de Deus em hebraico, né, o chamado tetragrama, e aí tem uma mãozinha aqui segurando uma corrente, e acorrentada a Deus está a natureza, né, representada por uma mulher. E acorrentada à mulher está um macaco. Esse macaco representa a arte, né? Os símios, ou seja, né, os macacos, eles eram um símbolo na antiguidade de cópia, de imitação, porque eles parecem humanos mal feitos, né, na concepção antiga. Então, justamente a palavra símio era ligada à similitude, né, similar. Então, a gente tem aqui o macaco, que é a arte, e a arte imita a natureza, e a natureza imita Deus, né? Então, tudo conectado aqui, levando as coisas feitas na Terra, colocando essa relação, né, das coisas feitas na Terra com as coisas feitas no céu, né? Essa identidade, essa questão de congênere que Platão falava lá naquele primeiro trecho, né? Que existe algo congênero, ou seja, de mesma origem nos seres humanos, no universo e em Deus, representada aqui também nessa imagem do livro do Robert Flood. E aqui a gente vê de novo as esferas celestes, né? Os elementos, aqui está elemento, água e terra, né? Então a gente vê tudo isso, as ciências estão representadas aqui também. Então muito comum esse tipo de imagem aqui.